Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Olha, tem uma guriazinha aqui que é expert nessa área, viu? Ela vai poder ajudar a gente até a conversar disso, não é não, Gabi? Oi, Fê, que saudade! Oi, Ana Carolzinha. Meninada, que coisa boa vocês aqui. Coisa boa. Ai, Jesus! Ela é a dona do. É quase como é que é? Laura. Como é que é o nome daquela mulher do. Ai, meu Deus, Laura Miller, né? Do Altas Horas. Pronto, é Gabi Miller. A bichinha sabe tudo disso aí. Bom, meninada, é um prazer ter vocês aqui, né? Nós vamos. A gente tem. Nós temos feito um batidão, né, digamos assim, aos finais de semana, falando sobre alguns desarranjos, né, que podem acometer essas estruturas do assoalho pélvico. Como esse é um assunto que quem é encantado pela área, né, como nós somos, digo nós fisioterapeutas em reabilitação do assoalho pélvico somos, a nossa maior vontade é que o público leigo, o maior número possível do público leigo tenha conhecimento de tudo que acontece no assoalho pélvico, porque é uma área que tem muito tabu, né? É uma área que é muito negligenciada, é uma área que as pessoas não conversam muito, as pessoas não falam muito a respeito. Então, a nossa ideia, né, e bem por isso que eu e o professor Vinícius temos feito essas lives aos domingos, é que o máximo de pessoas possível, principalmente, né, a gente faz uma força muito grande para que o maior número possível de pessoas leigas, né, tenham acesso a essas informações, porque elas de fato são pouco difundidas, né, são um pouco divulgadas muitas vezes. Então a nossa maior alegria é que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, e uma vez com acesso à informação de qualidade, elas tenham possibilidade de detectar alguma coisa de errado que esteja acontecendo e procurar tratamento, né? A nossa ideia é essa, não é de fazer nenhum tratamento online, não é isso, mas é de divulgar, oferecer informações de saúde para que as pessoas tenham a maior noção possível, né? Para poder ajudar a si próprio. E hoje nós vamos falar um pouquinho de disfunção sexual, né? Nós temos falado ao longo desse tempo, já falamos sobre infecção urinária, já falamos sobre incontinência urinária, e hoje nós vamos falar um pouquinho das disfunções sexuais, né? Então vocês imaginam, se a gente comenta que quando você aborda o assunto de infecção urinária, quando você aborda o assunto de incontinência urinária, isso já é um tabu e já leva as pessoas a fugirem do assunto um pouquinho. Vocês imaginem disfunções sexuais, né? Então, inclusive quem nem saiba do que está se falando, né? Como assim disfunção sexual, né? Ouve esse termo e acha que talvez você esteja falando de alguma coisa para um lado, né? Assim, que não esteja relacionado à área da saúde. Pois então, nós aceitamos esse desafio e vamos falar um pouquinho a respeito hoje sobre as disfunções sexuais. Esses cachorros da rua é impressionante, que eu começar a falar, eles passam quietos o dia inteiro. Eu começo a falar, olha, o meu fundo musical, eles são o meu backing vocal. Eles começam, mas vamos lá. Talvez eles também tenham disfunção sexual.
Então, o que seria, né, essa disfunção sexual? Bom, primeiro é interessante a gente entender como que funciona a questão da sexualidade. Então, todas as vezes que eu falo de sexualidade, todas as vezes que eu falo de ciclo sexual, eu estou falando de eventos que acontecem no meu organismo, acontecem no meu corpo, todas as vezes que eu decido ter uma relação sexual, né? Ter um ato sexual, seja com alguém, seja sozinho, de qualquer forma. O meu organismo vai responder. O nosso organismo, ele sempre vai responder a estímulos, seja qualquer que for esse estímulo, o nosso organismo vai responder. Então é assim, se eu der um beliscão em você, você vai sentir, né? Esse foi o estímulo que eu dei e você vai sentir. O seu cérebro vai traduzir esse estímulo e vai voltar esse estímulo para você dizendo, olha, foi um beliscão, né? Se você encosta num local que é quente demais, foi um estímulo aquilo. Então, o seu cérebro vai traduzir e vai dizer para você, tira a mão daí, porque isso vai te machucar. Então, a gente precisa ter em mente que para todo estímulo, o meu organismo vai ter uma resposta. Quando a gente fala da atividade sexual, isso também não é diferente. É estímulo e resposta. Então, se você tem um determinado estímulo, você vai desencadear, o teu organismo, o teu corpo vai desencadear uma determinada resposta. E quando a gente fala desse ciclo sexual, o nosso corpo ele tem respostas aos diversos estímulos que nós vamos oferecer. Então, veja bem, eu não vou entrar no mérito tanto profundo da literatura, porque a ideia é a gente levar uma conversa mais para o público leigo, né? Mas se os meus colegas de profissão quiserem me ajudar, eu vou ficar muito contente, muito feliz, se quiserem contribuir. Então é assim, nós vamos dividir, né? Fisiologicamente, nós dividimos o ciclo sexual, tá? Em algumas fases. Então, nós começamos a ter o desejo, entramos na fase do desejo, que é quando eu começo a ficar de alguma forma estimulada, né? E esse estímulo, ele pode acontecer com toque, ele pode acontecer com pensamento, ele pode acontecer visualmente, ele pode acontecer com um determinado cheiro, né? Qualquer coisa que estimule você a pensar em sexo, né? A pensar em ter uma atividade sexual, a gente começa a classificar isso numa fase de desejo, né? Bom, e aí o teu corpo ele vai responder essa fase. Como que ele vai responder essa fase? Bom, a gente começa a ter sinais bastante característicos, né? Então você fica um pouco mais concentrado naquilo que você está pensando, naquilo que você está pretendendo fazer, naquilo que você está sentindo. E uma vez que essa fase tenha continuidade, ela tende a passar, né, a ter uma intensidade maior e a receber respostas diferentes do corpo. Então, se você mantém essa fase de desejo e entra e começa a ficar excitado, isso serve tanto para homens quanto para mulheres, tá? É bem verdade que essa curva, né, de estímulo e resposta vai diferenciar um pouquinho, mas a grosso modo é mais ou menos isso. Então, se você começa a ficar excitado, o teu corpo vai responder àquele estímulo que você está recebendo. E como que ele vai responder nessa fase de excitação? Você vai ter a frequência cardíaca aumentada, né? Você tem a sua pressão arterial momentaneamente aumentada também. E aí, muitas vezes, algumas pessoas apresentam até mesmo rubor, né?
a, o órgão genital feminino, principalmente, né? Ele tem um engurgitamento de sangue com uma quantidade considerável e isso faz com que o útero comece a ter contrações um pouco mais rítmicas, ou seja, o estímulo que você oferecer para o teu corpo, ele vai te responder, seja positivamente ou seja negativamente, tá? Então, quando acontece de você dar continuidade de estímulos nessa fase de excitação, vai tendo continuidade, você chega na fase do orgasmo, que é onde você tem ainda mais, você tem uma maior intensidade de todos essas respostas que a gente está comentando, não é? É onde você tem um pico das respostas fisiológicas. Então, aí, nesse caso, frequência cardíaca vai na estratosfera, a tua pressão ela vai aumentar também. Por que essas respostas, gente? Porque o teu corpo vai precisar disso. Você veja, para atingir a ereção, né? O homem, ele precisa de uma determinada quantidade de sangue para atingir uma ereção peniana. A mulher, apesar do clitóris, né, ser uma estrutura externa menor, né, bem menor externamente, né, que é aquela parte que a gente vê, a mulher precisa de 3 vezes mais aporte sanguíneo para que o clitóris, que é o órgão eretor feminino, para que ele consiga ficar ereto. E a mulher, ela vai conseguir uma resposta, uma qualidade de uma resposta sexual melhor, né? Ou seja, um orgasmo mais eficaz, digamos assim, se esse clitóris tiver uma ereção satisfatória. E para ter ereção satisfatória, precisa de aporte sanguíneo. Então, por isso que a tua frequência cardíaca aumenta, por isso que a tua PA aumenta, a tua pressão arterial aumenta um pouquinho, tá? Por quê? Porque o teu corpo está entendendo assim, aquele órgão, aquela estrutura, ela precisa preparar-se para levar esse indivíduo ao orgasmo, né? Então, alguns hormônios são ali liberados também, entra todo um arranjo fisiológico para que isso aconteça. Bom, e aí? O que pode acontecer de errado no meio disso tudo, né? Quando que eu falo que eu tenho uma disfunção sexual? Quando em alguma etapa desse ciclo eu tenho uma resposta que não é condizente com o estímulo que eu recebi, tá? Então, o que a gente pode dizer que são as disfunções sexuais? Eu posso dizer que são transtornos de natureza física, de natureza psicológica ou de natureza multifatorial que vão afetar essas respostas que o meu corpo me dá, tá? E afetando essas respostas, eu posso ter uma relação sexual afetada, e isso pode também prejudicar um pouquinho a qualidade de vida desse indivíduo, tá? E aí, quando a gente fala em sexo, vale a pena a gente lembrar de que a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de algo que é para ser prazeroso, né? É para ser bom para o indivíduo. Então, a gente tem todas essas dimensões. Todas as vezes que eu disser que um indivíduo tem uma disfunção sexual, então eu estou dizendo que em qualquer momento, em qualquer instante desses estímulos que eu recebi, o meu corpo não conseguiu dar uma resposta, tá? Ele não conseguiu responder de maneira adequada. Bom,
Tá, e aí? O que que causa isso, né? O que que pode causar, então, essas disfunções sexuais? Eu vou focar um pouquinho mais nas disfunções sexuais femininas por conta do tempo que a gente tem, né? E, e talvez pelo fato de elas de ser as menos faladas, né? As menos comentadas. A gente tem o fator cultural, né? Que como em outras disfunções também, afetam bastante, né? Então, assim, a questão cultural, ela de fato, uma, ela tem uma importância muito fundamental para a gente compreender esses transtornos. Então, culturalmente, como que a mulher aprendeu a lidar com a sua sexualidade? Se hoje vocês acham que a gente lida com a sexualidade feminina está sendo mostrada de uma forma onde há tabu e onde há restrições, vocês imaginam tempos atrás, né? Então, há tempos atrás, e que não são tão tempos atrás assim, se a gente for olhar na história, se a gente for olhar a nossa realidade hoje também, você vai ver que culturalmente a mulher ela foi feita com uma função muito de procriar, né? Então ela tá ali, o sexo para ela tem a função de procriação. É, e há um tempo atrás, se ela sentisse qualquer coisa prazerosa, isso também já não era visto com bons olhos. Agora vocês imaginem só. Eu estou falando com vocês que tudo isso é estímulo e resposta, tá? É ação e reação. Então, se eu estou te dando um beliscão, a resposta que você vai me dar é de que doeu, né? Tá doendo. Agora vocês imaginem há um tempo atrás, uma mulher recebe um estímulo em algumas áreas que são naturalmente erógenas no corpo, que vai desencadear para ela uma resposta boa, uma resposta prazerosa. Aí vocês imaginem essa mulher ter que fingir que não tá bom, né? Porque antigamente não podia, né? A mulher ela tinha a função só de procriar mesmo. Então, culturalmente, a gente ainda carrega, né, muitas coisas relacionadas a esse tabu sexual. E aí, em função disso, nós temos uma carga que é, além da cultural, né? A carga familiar, dependendo do contexto em que esse indivíduo, né, tanto homem quanto mulheres, são criados, dependendo do contexto que eles crescem, eles começam a ter a impressão de que sexo é uma coisa muito ruim, de que sexo é uma coisa muito vergonhosa. Sim, sim, Florzinha, ainda assim, chega dói o coração da gente, né? Quando a gente imagina que isso que isso existe de fato. Então, dependendo do contexto familiar, o sexo ele é uma coisa muito proibitiva. Vocês vejam que é tão acentuado que se você tem um menino, tá? Um menininho de 2 aninhos, é, e ele tá mexendo, né? Ali na região peniana, né? Ali na região genital dele, ou o pai ou a mãe ou alguém vai olhar e vai achar uma gracinha. Olha, esse aí não é mole, não. Isso aí não é fácil, não. Se tem uma menina que tá com a mãozinha por dentro da calcinha, sabe o que que vai acontecer? Ó, não pode mexer aí. Ai, 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 isso é feio. E aí, que droga, olha o transtorno que causa isso. Porque assim, eu tô falando a menininha de 2 anos, tá? Mas isso a gente sabe que acontece, né? Sei lá, numa idade maior. E aí a menina, ela, claro que ela não vai saber contextualizar essa informação. Mas a gente imagina assim, ela pensa, caramba, é gostoso, é legal, eu tô sentindo aqui, a sensação tá bacana, né? Poxa, por que que eu levei um tapa?
E por que que é feio? E por que que eu não posso colocar a mão aqui? Não é? Eu vou confidenciar uma coisa para vocês, mas que eu acho que é interessante, que assim, eu já recebi algumas pacientes em consultório que não sabiam onde é que colocava, elas tinham muita vontade de colocar um absorvente interno, mas elas não sabiam onde que colocava, né? E tinham medo, porque quando eram crianças não manuseavam, né, a região genital, imagina, extremamente não pode, né? Simplesmente não pode. E não sabia, e eram mulheres instruídas, e eram mulheres, né, assim, que tinham um conhecimento, sabe, bacana, né, a respeito Enfim, eram mulheres instruídas. Mas o que que acontece, gente? Essa carga cultural que a gente traz, ela é muito forte, ela é muito mais forte do que a gente imagina, tá? Então, o contexto familiar, ele também pode estar influenciando. O contexto religioso também, né, que tem um cunho muito punitivo, né? Então, assim, sexo é visto como algo bastante pecaminoso, bastante, né, feio mesmo. E dependendo de todo esse contexto que esse indivíduo cresça, ele vai achar mesmo que, né, assim, tem alguma coisa que não tá legal aí, né? Alguma coisa se eu sentir prazer, eu não posso sentir prazer porque o prazer ele está muito do lado do pecado, né? Então, se eu estou sentindo prazer, tem alguma coisa que está errada aqui, né? Alguma coisa não está bom, não tá fluindo bem. Então, em todos esses contextos, pode haver uma pessoa que cresça e desencadeie dificuldade de lidar com essa parte, tá? Isso a gente está falando de situações cotidianas, de situações normais. Agora, vocês imaginem, se nós formos pensar numa pessoa que tem a sua experiência sexual extremamente negativa, que a gente sabe também que isso existe, né? Então, assim, uma pessoa que sofreu uma violência sexual, tá? Ela foi abusada, ou mesmo que ela não tenha sido abusada, mas ela teve uma relação que foi muito abusiva. Então, o que ela vai ter de impressão de sexo para ela é que é algo negativo. E nem sempre, com o decorrer dos anos, essa pessoa consegue desvencilhar-se dessa experiência ruim, né? Dessa experiência negativa. E daí, em algum momento daquela resposta, né, do ciclo sexual, algum momento vai estar bloqueado ali, tá? Nós podemos falar de três transtornos, né, que são muito comuns, que é a dispareunia, tá? O que que é a dispareunia? A dispareunia é a dor durante a relação sexual. Então, se eu sinto dor, e aí eu vou voltar novamente para a mulher, porque é mais comum, né, na mulher, se essa mulher sente dor na penetração, durante a penetração ou depois da penetração, o nome disso é dispareunia, tá? E aí ela vai precisar procurar um profissional, né, para saber a origem dessa dor. Essa dor pode ser uma inflamação, essa dor pode ser uma infecção urinária, essa dor pode ser uma candidíase, essa dor pode ser tanta coisa, essa dor, né? Então não dá para sentir dor durante a relação e achar que é normal. Dor é igual a infecção urinária. Nunca é normal, né? E é igual a incontinência urinária também. Nunca é normal. Pode ser comum, mas nunca é normal. Então, a dispareunia, ela vai ser tratada de acordo com a causa. Então, essa mulher vai precisar procurar um profissional, né? De preferência, um ginecologista, para fazer alguns exames mais aprofundados, tanto de imagem quanto exames
laboratoriais para entender o porquê que ela está sentindo dor durante a penetração e depois da penetração, tá? Um outro problema também que entra, né, nesse contexto das disfunções sexuais é o vaginismo. O que é o vaginismo? O vaginismo é uma contração exacerbada do terço distal, né, do canal vaginal ali. Então, acontece um espasmo daquela musculatura e esse espasmo, ele não permite ou dificulta a penetração. Então, esse vaginismo, ele vai acontecer em diferentes graus. Tem uma mulher que tem vaginismo, mas que ela consegue ter uma penetração, né? E tem uma mulher que tem o vaginismo e simplesmente não consegue. Quando esse vaginismo é severo, essa mulher vem para a fisioterapia, né, tratar, por exemplo, a gente tenta começar para fazer um exame, uma inspeção física, né, e para a gente graduar aquele vaginismo e com o dedo mínimo, muitas vezes nós tentamos inserir, tá, ali no orifício, ali no introito vaginal mesmo, e a gente não consegue. A impressão que dá é que formou uma parede ali e você não consegue inserir o seu dedo. Essa mulher sente muita dor. É isso que ela vai referir. Eu não consigo ter relação sexual porque eu sinto dor demais, a ponto de eu não conseguir ter uma penetração. Por que que isso acontece se o canal vaginal é uma estrutura elástica, né? É uma estrutura que precisa ter flexibilidade suficiente para entrada e saída, né? De um vibrador, de um pênis, enfim, do que for, né? Ele é uma estrutura elástica. Ele não é para te causar dor quando uma penetração acontece. Por que que existe dor? Por que que existe a dispareunia no vaginismo? Então, opa, mais uma possível causa da dispareunia. Nós não falamos que a dispareunia é a dor durante a penetração e que ela pode ter diversas causas? Então, uma das possíveis causas do vaginismo, da dispareunia, pode ser o vaginismo, tá? Por que que o vaginismo acontece? Exatamente não se sabe, né? Por que que o vaginismo acontece. Mas existem alguns históricos que vão estar associados a uma situação de vaginismo. Então, tem mulher que diz pra gente o seguinte, que sempre teve uma relação sexual, uma atividade sexual normal ao longo da vida, mas que num determinado fato que aconteceu, né, que foi, por exemplo, uma violência sexual, um abuso sexual, um trauma, né, enfim, ela passou a partir dali a não conseguir mais. E aí a gente consegue entender, né, de uma maneira bastante nítida, porque aquele estímulo que aquela mulher recebeu, uma vez que ele não tenha sido em concordância, uma vez que ele não tenha sido permitido, uma vez que ele não tenha sido consentido e desejado por ela, o corpo não vai responder de maneira positiva, né? Então, o vaginismo, ele é um transtorno sexual, ele é uma disfunção sexual que precisa de tratamento como qualquer outro transtorno. Geralmente, uma paciente com vaginismo é uma paciente que precisa de um aporte, de um suporte da psicologia também, né? Então, assim, é um tratamento em conjunto. A gente sempre vai buscar tratar conjuntamente com outros profissionais, né? Porque a gente não é só músculo, a gente não é só articulação, a gente tem o nosso emocional, a gente tem o nosso lado espiritual, a gente tem, enfim, nós somos um conjunto e esse conjunto precisa ser tratado. Então, nesse caso específico do vaginismo, a fisioterapia tem, né, a sua contribuição
imensa. E a gente divide também esse paciente geralmente com o profissional da psicologia para auxiliar essa paciente nesse bloqueio. Bom, o vaginismo, então, só vai acontecer numa paciente que tiver tido que tiver sofrido um abuso sexual? Não, de jeito nenhum, tá? Não é isso. Mas mais comumente é o que a gente é o que a gente percebe. É o traço mais comum que a gente percebe dessas pacientes. E além do vaginismo e da dispareunia, tá. Uma aluna uma vez me fez uma pergunta, eu nunca mais esqueci disso. Ela perguntou assim, professora, toda mulher que tem vaginismo tem dispareunia, certo? Certo, tá? Toda mulher que na hora que tem vaginismo, no momento da penetração, ela vai ter dispareunia, ela vai ter dor. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Nem sempre uma mulher que tem dor vai ter vaginismo, tá? Lembra que a gente falou que essa dor, essa dispareunia, ela pode ser causada por diversos outros fatores. Experimenta ter uma penetração com uma infecção urinária. Experimenta ter uma penetração com uma candidíase para ver. Você não tem vaginismo, mas você vai sentir muita dor, tá? Então, elas podem acontecer de forma conjunta ou não, tá? E um outro transtorno que a gente fala bastante dele também é o transtorno orgásmico, né? O transtorno orgásmico. Que antes a gente chamava muito de anorgasmia, né? O que seria essa anorgasmia ou esse transtorno orgásmico? Por que a gente prefere o termo transtorno orgásmico ao termo anorgasmia? Porque quando você fala de anorgasmia, você está sendo muito decisivo, né? Você está dizendo que essa mulher não chega a uma condição de orgasmo, tá? Não chega ao clímax dessa resposta sexual que o corpo te dá, tá? E aí a gente classifica em transtorno orgásmico primário e transtorno orgásmico secundário. Eu vou usar muito o termo anorgasmia porque é um termo que ainda está muito presente, né, nas revistas seculares que a gente vê. Então, a anorgasmia primária, quando a gente fala assim, essa mulher tem uma anorgasmia primária. O que eu quero dizer com isso? Que essa mulher nunca na vida dela, em nenhum momento, experimentou um orgasmo, tá? E quando eu digo que ela tem uma anorgasmia secundária, eu estou dizendo que ela já experimentou o orgasmo ao longo da vida e a partir de um determinado tempo ela parou de conseguir. Bom, como assim parou de conseguir? O que pode ter acontecido? Um monte de coisa pode ter acontecido, né? Então, pode ter acontecido ah, um bloqueio emocional, né? A mulher, ela é muito emotiva quando a gente fala em resposta sexual, né? As pessoas até brincam falando assim que, mulher, né? O homem é tão rapidinho, a mulher não, a mulher tem que ter preliminar. Por que a mulher tem que ter preliminar? Porque ela precisa de uma quantidade de sangue muito maior, 3 vezes maior que o homem, para conseguir ter uma ereção clitoriana. Simples assim, não é mimimi, não é nada, né? Então, por isso que ela precisa de uma atenção um pouquinho maior, né? Digamos assim. Mas por que essa anorgasmia ela pode acontecer? Ela pode acontecer em função de uma experiência sexual negativa, ela pode acontecer em que a mulher ela mesma se bloqueia, ela pode acontecer por conta de determinados medicamentos, ela pode acontecer por conta de uma doença neurológica,
ela pode acontecer por causa de disfunção metabólica, porque aí a gente precisa lembrar que tudo no nosso corpo funciona, nosso organismo funciona à base de hormônios, né? Sistema nervoso central e sistema endócrino. Então, assim, se você tem alguma disfunção hormonal, pode ser que isso também esteja atrapalhando. Por isso que os exames periódicos são tão interessantes, são tão importantes, porque às vezes a gente acha que a gente está meio desanimada com algumas coisas, e aí você vai fazer um exame de taxa hormonal, você vai ver que não tinha como você estar bem com as suas taxas hormonais tão desorganizadas assim. Então é interessante, né, os nossos exames periódicos para que a gente consiga compreender. Vale ressaltar também, gente, que quando a gente fala assim de orgasmo, eu já tive paciente também que fala assim: olha, eu não consigo ter orgasmo, nunca consegui ter orgasmo. E aí você vai perguntando, né? Você vai entrando um pouquinho mais na intimidade dessa pessoa para tentar entender em que momento, em que ponto dessa resposta sexual o bloqueio aconteceu. E aí você vê que essa mulher já teve orgasmo sim. Você vê que ela está falando de um orgasmo com penetração. Então, assim, uma mulher que nunca teve orgasmo é uma mulher que nunca teve orgasmo, seja com a masturbação, seja com o companheiro, a companheira, seja com um dispositivo, seja com o que for, ela nunca conseguiu, tá? Então, o orgasmo ele não está associado à penetração. Existem mulheres que chegam ao orgasmo sem ter penetração, tá? De outras formas. Então, esse é o transtorno orgásmico, né? E no homem, como é que isso acontece? A maioria das vezes, nós vemos duas situações acontecerem no homem, que é a disfunção erétil e a ejaculação precoce, tá? Antes de falar nessas duas, é interessante, eu esqueci de comentar com vocês a respeito da fase de amamentação. Na fase de amamentação, no nosso corpo, é muito engraçado que a gente tem o ciclo ovariano, né? E o ciclo menstrual no corpo da mulher. Então, no ciclo ovariano, numa determinada altura do campeonato, que antecede a ovulação, é que a mulher tem a maior quantidade de testosterona secretada no corpo, né? Então, essa testosterona na mulher é o que vai dar para ela a libido, né? É o que vai aumentar a libido. Lembra que a gente comentou que assim o corpo ele foi projetado, né, para poder procriar. Então, o cérebro entende assim: opa, vai rolar uma ovulação amanhã, né? Ou seja, tem um óvulo maduro saindo pronto para ser fecundado. Então, já que eu quero que esse óvulo seja fecundado, eu vou aumentar a quantidade de testosterona, que é para que essa mulher aumente a libido, e com a libido aumentada, a possibilidade do encontro do espermatozoide com esse óvulo maduro acontecer aumenta. Então, é nesse momento que essa mulher tem uma quantidade maior de testosterona liberada no organismo. Quando essa mulher está amamentando, o hormônio prolactina, né, que é o que faz, é o que auxilia na produção de leite, ele vai estar roubando a cena. Então, não dá tempo, não dá vez para que a testosterona esteja ali presente. Então vai ser bem difícil você pegar uma mulher, uma puérpera, né? E que fale assim, nossa, eu tô com a minha libido altíssima.
Então, gente, isso tudo é muito fisiológico, né? Tudo acontece de maneira muito fisiológica e é tão bacana quando as pessoas entendem isso. É tão legal quando as pessoas têm esse conhecimento, porque aí ela consegue entender assim: ah, então não sou eu que estou desanimada, que estou muito fria, que estou. Não é isso. Então, a fase do meu ciclo ovariano, ela interfere, né? O meu estado, né, de saúde interfere, tá? E aí, voltando ao homem agora, nós temos essas duas condições que são as mais comuns, né, nos homens que a gente vê, que é a ejaculação precoce, que é quando o homem ele tem dificuldade de levar o ato sexual durante um período um pouquinho maior, né? E ele mal inicia a relação e ele já atinge o orgasmo. Geralmente, esse paciente ele está muito associado, esse problema da ejaculação precoce, ele está muito associado à ansiedade. Né? Eu tenho dois ex-alunos muito queridos, muito amados, que é o Pedro Maia e o Lucas Bonani, que eles estão trabalhando divinamente com disfunção sexual masculina. Então, eu costumo, quando aparece paciente com disfunção sexual masculina para mim, eu já direciono direto para esses dois, porque eles estão assim trabalhando muitíssimo bem com essa área, né? Então, geralmente é assim um quadro mais de ansiedade mesmo. E a disfunção erétil? A disfunção erétil, ela acontece mais comumente quando esse paciente faz em algumas situações, né? Uma delas é quando ele faz a prostatectomia radical, que é a remoção da próstata. Então, em função dessa cirurgia, que às vezes ela precisa ser um pouco mais aprofundada, né, digamos assim, porque no momento em que o médico está fazendo aquela cirurgia, a grande preocupação dele é preservar todas as estruturas, sim, todos os nervos, sim, mas a maior preocupação dele é poupar a vida do paciente, é retirar, no caso de câncer, é retirar todas aquelas células malignas e como a próstata ela é muito incrustada, né, de nervos. Pode ser que aconteça alguma lesão ali do nervo eretor, né? Não por barbeiragem do profissional, não, viu? Mas devido muitas vezes ao tanto que a célula maligna, a invasão maligna, tá incidindo ali naquele local. Então, às vezes, né, pode acontecer em função de uma cirurgia, tá? Que geralmente é a prostatectomia. Então, às vezes, pode acontecer desse nervo eretor ser lesionado e aí esse paciente pode cursar sim com uma disfunção erétil. E essa disfunção erétil também ela pode acontecer por outros motivos. Ela pode acontecer por problemas neurológicos, ela pode acontecer por problemas circulatórios. E aí a gente conversou lá atrás um pouquinho que todas essas estruturas, tanto o órgão eretor feminino, que é o clitóris, quanto o órgão eretor masculino, que é o pênis, eles precisam de quantidade de sangue suficiente para manter, né, para conseguir essa ereção e manter essa ereção. Então, todo e qualquer problema que bloqueie ou de alguma forma dificulte a chegada do sangue naquela região em quantidades suficientes para que essa ereção aconteça, vai desencadear nesse homem uma disfunção erétil. Bom, há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, né, na verdade, o que nós sabíamos é que 90% dos problemas de disfunção erétil, né, que era o chamado de impotência, a gente não chama mais assim, né, não é mais impotência, é disfunção erétil no homem,
Mas há pouco tempo, até pouco tempo atrás, o que se tinha de informação é que 90%, de 80% a 90% dessa disfunção erétil, a causa principal era psicológica e 10% só que era orgânica. E aí hoje a gente sabe que é bem o contrário disso, né? Hoje a gente sabe que 10% das causas, né? De causa da disfunção erétil é, de fato, um fator psicológico, né? Um fator emocional e que 90% é de causa orgânica, gente. E aí as pessoas às vezes continuam achando que assim, é, não está conseguindo ter uma ereção satisfatória. É normal, porque eu estou estressado, porque eu estou nervosa. Não conseguir atingir o clímax do ato sexual. É normal, porque eu estou cansado, eu estou nervosa. Sentir dor durante o ato sexual. É normal, porque afinal de contas, né? Não é normal. Então, assim, eu como fisioterapeuta do assoalho pélvico, eu estou aqui para dizer para vocês que procurem ajuda, procurem tratamento. Vou pegar um gancho do, como é que é o nome? Boston Medical Group, né? Que eles falavam uma propaganda durante muito tempo que sexo é vida, né? E de fato, sexo é vida. Então, se você percebe-se nessa condição de estar sentindo dor durante uma relação sexual, tá com a libido lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, ou não está com ela lá embaixo, simplesmente ela sumiu da tua vida, procura ajuda médica, seja homem, seja mulher. Procure um médico para que esse médico faça faça um apanhado, né, da tua saúde de um modo geral, porque isso pode ser teu metabolismo pode estar todo descompensado, teus hormônios podem estar todos desorganizados. E aí você pode estar deixando de desfrutar de algo que é muito bom, que é muito interessante, que é muito satisfatório para todo ser humano, né? Que é uma relação sexual saudável. Então, procure um profissional médico, procure um fisioterapeuta em reabilitação do assoalho pélvico. Nós temos estudado muito e a gente tem encontrado, né? Nós temos encontrado, com base na fisiologia, com base na literatura, temos encontrado recursos muito interessantes para auxiliar no tratamento dessas disfunções, porque a gente compreende que a satisfação sexual ela faz parte da qualidade de vida de um indivíduo, né? Ponto, simples assim. E que se você tem as ferramentas certas e os estímulos certos, é, você pode sim proporcionar-se uma relação sexual muito satisfatória, tá? Deixa eu ver aqui que tem perguntinha. Ui, peraí, que agora eu já não sei de onde eu tirei aqui. Ai, eu sou uma beleza nisso aqui, peraí. Pronto, aqui. Uma pessoa que perdeu a capacidade orgásmica pode voltar a ter? Pode e deve. Pode e deve, porque às vezes é medicamento, às vezes é algum distúrbio, às vezes foi um fato negativo do passado, sim, mas que pode ser tratado, que pode ser amenizado, né? A gente ainda não se encontrou remédio foi para a morte, né? Por enquanto. Mas para todas as outras coisas, gente, pelo amor de Deus, não, assim, não aceite essa condição de, ai, mas tal coisa aconteceu na minha vida, né? Eu sofri uma violência e tal e nunca mais vou conseguir. Procura ajuda, sabe? Procura ajuda porque hoje a gente tem recursos que são muito interessantes e que vale a pena buscar, vale a pena tentar. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Na gestação, é comum a mulher ter diminuição da libido? É muito comum, tanto na gestação quanto no puerpério,
tá? Ela acabou de ter bebezinho, é muito comum. Porque, veja bem, não é que ela não esteja interessada pelo companheiro, não é que ela esteja abrindo mão da sexualidade dela, não é nada disso, tá? O que acontece é que essa mulher é como se a prioridade dela naquele momento, principalmente se for mãe de primeiro filhinho, né? A prioridade dela vai estar em todas as expectativas que o momento do parto vai trazer. Vai estar na expectativa da responsabilidade que ela tem a partir, né, daquele momento com a criação de um novo ser, de uma nova vida. Então, assim, é muito comum que durante o período de gestação e o puerpério, né, que é depois, o período depois do parto, é muito comum, sim, que essa mulher tenha uma queda uma queda na libido, né, em função de tudo, em função desse momento que é muito único, que é muita novidade, que os hormônios também, né, estão deixando essa mulher, a ebulição hormonal está deixando essa mulher à flor da pele. Então, tão logo passe essa fase, os ajustes naturalmente vão acontecendo. Mas vocês vejam, até isso é interessante que essa mulher saiba, porque senão ela começa a entrar numa de que ela, né, enfim, ela não está conseguindo porque ela. E na verdade não é nada disso, né? É uma determinada fase que esse organismo está passando em função de um período que é completamente atípico, que é completamente diferente. Tem uma outra perguntinha aqui, peraí. A colega está perguntando assim: num caso de violência sexual, como que essa pessoa faz para ter interesse novamente pelo sexo? Então, Florzinha, é aí que entra a equipe multidisciplinar. Sabe, o pessoal da psicologia é um pessoal que também estuda pra caramba. A gente, profissional da saúde, estuda pra caramba. É uma área assim que eu falo muito isso para os meus alunos. Olha, só entre, só continue se você tiver assim noção de que você vai fazer 100 anos ali grifando artigo, separando o livro. É assim, né? Então, o pessoal da psicologia é um pessoal que está muito bem preparado também, né? Não tem situação que não tenha reversão, tem situações que são muito difíceis, essa é uma delas, né? Com certeza, a gente, só de imaginar, a gente já tem uma noção, já tem uma ideia do quanto do trauma que é uma violência, um abuso sexual. Porque vocês imaginem, a gente está falando de estímulo e resposta. Mas se esse estímulo não é consentido, se esse estímulo não é desejado, essa resposta vai ser muito negativa, tá? E então não é fácil, mas eu realmente penso que vale a pena investir, que vale a pena procurar, né? Procurar uma ajuda. Hoje existe ajuda na rede pública, na rede privada, e a gente pode ter uma vida muito plena, assim, mesmo depois de um problema desse, né? Problemas estão aí para gente olhar para ele, né? A gente olha para ele, a gente chama ele. Eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito interessante também, que falava assim: tem que parar com essa história de matar um leão por dia, né? Você tem que pegar uma hora e falar assim: leão, meu filho, sente aqui, conversa comigo, qual é o teu problema comigo, qual é a tua, né? Então tem hora que a gente tem que chamar o leão para conversar, para entrar num acordo, né? Então, assim, a minha sugestão é essa, né? Sentiu dor durante a relação de novo, sentiu que não está com vontade nenhuma, não está com desejo nenhum.
sentiu que não consegue engatar, não consegue passar da fase do desejo para a fase da excitação para a fase do orgasmo, ou então, enfim, sei lá, qualquer coisa, procura ajuda porque elas existem, tá? E a resposta sexual é algo normal do teu corpo, não é pecaminoso, não é feio, não é, né, assim, todos esses tabus, todas essas coisas que a gente, às vezes até indiretamente, né, a gente aprendeu é, a ter esse olhar, né, tão negativo para isso, e aí quando surge uma disfunção, é como se a pessoa nem se importasse, é como se fosse assim, bom, mas isso nem era para estar aí mesmo, né? Então procurem ajuda, viu? Acabou o meu tempo, eu queria agradecer a presença de vocês todos, muito obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar a pergunta lá no Instagram ou ai, ou no Face ou no site da gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Domingo que vem a gente se encontra. Deixem sugestões de vocês, do que vocês gostariam que a gente falasse, do que vocês gostariam de saber um pouquinho mais a respeito, que a gente vai ter muito prazer em responder e estar com vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, boa semana para todo mundo. Fiquem bem.